conselho do apóstolo João. Amados, não acreditem, não dê crédito a todo espírito. O que é que a igreja evangélica, o que é que a maioria dos irmãos, pelo menos comigo, me ensinou? De que espírito era um ser que ficava voando e possuindo pessoas, e que você tinha que discernir esse espírito para ver se esse espírito era de Deus ou não. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios acerca dos dons do Espírito, do capítulo 12, e ele diz que Deus também nos deu o dom de discernirmos espíritos. Deus liberou dom para que nós possamos discernir espíritos. E eu quero que você, juntamente comigo, venhamos discernir nesta manhã que espírito é esse que João diz que nós devemos provar para ver se procede de Deus. Mas como eu vou provar esse espírito? Você vai provar esse espírito? Examinar esse espírito, se procede ou não de Deus? Pela palavra. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são ou procedem de Deus. Porque já muitos falsos têm se levantado aonde? No mundo. Espíritos aqui está falando de pessoas. Falsos profetas com Bíblia na mão e ensinando nesta manhã por aí afora. E Paulo disse: é para examinar, provar os espíritos, para ver se os tais procedem de Deus. Quantos estão aí nesta manhã espírito, porque nós somos espíritos revestidos de carne? Quantos espíritos estão aí nesta manhã assumindo os chamados púlpitos nas igrejas, pregando palavras de heresias, mandando você sacrificar o seu tudo para Deus, mandando você dar o seu tudo supostamente para Deus? Não é para Deus. Deus não te pediu isso. Deus não tem interesse no teu dinheiro. Você é quem você é pela graça do Pai. Examinar os espíritos para ver se procedem de Deus. Quantos estão aí nesta manhã espíritos revestidos de carne? Falsos profetas que têm se levantado no mundo, ensinando o que lhes convém por torpe ganâncias. Provar os espíritos. Quem são os espíritos? Os falsos profetas que têm se levantado no mundo. Mas irmão, quando eu falava de falsos, de examinar os espíritos, eu achei que era... Você achou errado. Vamos lá, olha para a Bíblia. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, transfigurando-se, disfarçando-se em apóstolo de... Apóstolo quer dizer enviados. Os falsos apóstolos que não foram enviados, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo, fingem ser apóstolo de Cristo, fingem ser ou terem sido enviados por Cristo, mas não foram. Não foi Cristo que enviou. Eles se levantam. E Paulo diz: porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. São fraudulentos, amados. São enganadores. Só que você não vai identificar porque eles têm um título na testa. Você vai identificar pelos frutos. Você não vai identificar pelas famosas línguas estranhas. Você não vai identificar o falso profeta pelo caicai. Você não vai identificar o falso profeta porque supostamente ele levanta um paralítico. Você vai identificar o falso profeta pelos frutos. Porque pelos frutos conhecereis as árvores. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles fingem. Eles permeiam o povo de Deus. Eles vêm mostrando que é uma coisa que eles não são. Para quê? Para obter vantagens, para dominar, para escravizar. E isso com a Bíblia na mão. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos. Mas os tais não têm interesse de que vocês conheçam a verdade, porque eles querem que os filhos de Deus fiquem presos, submissos, subalternos às suas ordens, à sua voz. E Paulo disse: não dê ouvido a qualquer voz,
Porque no mundo há várias espécies de voz e nenhuma delas são sem significação. Tudo tem um significado. Todo tipo de voz no mundo tem um sentido. Então presta atenção no sentido dos apóstolos, daqueles que se dizem que são, mas eles não são, porque eles são obreiros fraudulentos, se transfigurando em apóstolo de Cristo. Mas Cristo não lhes enviou. Irmão, e como eu vou identificar? Como eu falei, pelos frutos e pelas características, pelos sinais. Porque eles não vão enganar os escolhidos de Deus. Eles não vão enganar aquele que o Espírito Santo está operando maravilha no coração. Eles não vão seduzir aqueles que amam a verdade. Eles podem até enganar, tapear aqueles que têm prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Deus envia a operação do erro para que acreditem na mentira. É Deus que envia, não é diabo, não é Satanás, não é? Deus envia a operação do erro para que creiam na verdade, para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. E aí Deus permite a operação do erro. E os falsos profetas se enriquecendo, tomando tudo do povo. E muitos filhos de Deus, esse é o ungido do Senhor. Quando a Bíblia chama de falso apóstolo, falsos pastores, falsos profetas. Provai os espíritos, vamos lá. Pode fazer prova de mim, irmão. Pode fazer prova desse espírito aqui. Pode fazer prova dos frutos, da conduta, da minha vida. O que eu faço, como eu ajo. A palavra está aqui, vocês pela palavra têm direito, obrigação de julgar. Não, nós não podemos julgar. A primeira coisa que os apóstolos fraudulentos usam: não julgueis para que não seja julgado. Eles vão logo para Mateus 7, para se cobrir. Irmão, se o pastor cuidado, é ungido de Deus. Amado, neste novo pacto, nessa nova aliança, ungidos são todos os filhos de Deus. Não existe hierarquia no sentido espiritual. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo, salvos pela graça, batizados com o Espírito Santo e fazemos parte de um único reino, que é o reino de Cristo Jesus. 1 Pedro, 2 Pedro 2, 1. Olha lá, o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, não é abertamente, não. Eles vão introduzir, penetrar, entrar no meio. Eles vão introduzir lá falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de... Então, o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então Pedro disse: olha, também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que vão introduzir encobertamente heresias. Tem até cara que é de Deus, mas não é. Eu poderia citar milhares aqui nessa manhã, mas nem nos interessa mais. Porque eles querem tirar tudo. Eles querem sugar. Eles querem arrancar. São fraudulentos. São mentirosos. Eles se ostentam debaixo, atrás, se escondem atrás de um anel de teologia, de um diploma, de alguém que colocou a mão na cabeça deles e supostamente ungiu eles. Eles estão enganando, roubando, destruindo o povo de Deus. Mas João 10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E eles dizem: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando você olha o contexto, Jesus está falando de líderes religiosos. Não tem nada a ver com ser espiritual. Eles que vieram roubar, matar e destruir. Eles ocultam a verdade e encobertamente eles ensinam heresias de perdição, negando assim o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Estão perdidos. Eles não sabem de onde vêm e para onde vão. Estão cegos, cegos guiando cegos. Ambos cairão na mesma forma. Olha lá.
2. E muitos, não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E muitos seguem, irmãos, as suas dissoluções, os seus erros, as suas práticas, as suas heresias. Muitos seguem, tem como verdade. Quantos estão seguindo a esses homens, esses falsos profetas, esses espíritos enganadores? E eles marcam até data. Olha, vai acontecer isso, então não acontece. Porque são falsos. E as pessoas ficam ali naquela expectativa, crendo nessas pessoas. Outros saíram daqui, saem da Bahia, do país, e vai atrás desses homens até nos Estados Unidos. Não porque há uma unção diferenciada na vida daquele homem. Não há. Há engano. São prepotentes, arrogantes, inventores de males. E a igreja de Cristo precisa estar atenta para isso, conhecendo a verdade para serem de fato livres, libertos desses homens. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje em dia nós vemos filhos de Deus decepcionados com Deus, não por causa propriamente dito de Cristo, mas por causa de liderança religiosa. Conversamos com pessoas que não querem mais conta com reunião, que não querem mais conta com servir no reino de Deus, que não querem mais conta de fazer uma oração ou fazer uma meditação na palavra de Deus, porque estão frustrados, decepcionados, depressivos dentro das ditas igrejas, porque existem falsos profetas lá com Bíblia na mão ensinando heresia. Ah, irmão, não acredito mais em Deus. Por quê, irmão? Eu já sofri tanto. Deus não é culpado, irmão. O erro foi que nós nunca atentamos para a verdade. Até que um dia Jesus Cristo abriu os nossos olhos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Próximo. 3. 2 Pedro 2:3. E por avareza farão de vós o quê? O que você mais vê é líder de igreja vendendo igreja com membro, principalmente na época de política. Eu estou vendendo. Aí vai lá procurar político. Por avareza. São avarentos. Amam o dinheiro. Só pensam nas coisas da terra. Só pensam nas coisas deste mundo. Porque para você ser abençoado para ele, você tem que ter um carro bom. Para você ser abençoado do ponto de vista dele, você tem que ter tua casa própria. Agora eu pergunto, quem era Elias? Um dos maiores profetas do Antigo Pacto. Qual era o carro de Elias? Qual era a roupa de Elias? Quem era João Batista, o maior profeta do Antigo Pacto? Como João Batista andava? Melhor dizendo, eu vou lá para Cristo. Quem é Jesus? Deus, que subsistiu em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo e tomou uma forma humana e foi para aquela cruz morrer pelas nossas vidas. E hoje os falsos estão empregando que para você ser de Deus, você tem que ter. Mas nós ensinamos nessa manhã que para você ser de Deus, você tem que ser de fato. É quem você é. Você é quem você é pela graça do Pai. E por avareza, são avarentos, farão de vós negócios. As ditas igrejas desses homens hoje viraram supermercado. Tem de tudo. Tem vassoura. Isso é supermercado, irmão. Tem óleo que compra ali no supermercado. Eu já fui desse tipo de lugar. Eu sei o que é isso. Compra ali no mercado na esquina. Mas diz que vem de Israel. É mentira, irmão. Vem nada de Israel. Compra ali no supermercado um azeite de galo. Aí leva para um monte. Diz que vai consagrar a Deus. E onde é que está isso escrito na Bíblia? São falsos profetas. Obreiros fraudulentos. Blasfemam da verdade. Causa má fama ao caminho do Senhor. Eles negam o Senhor Jesus Cristo com essas atitudes e enganam o povo de Deus. E o povo gosta, como diz Geraldo Moraes. O povo vai atrás dessas coisas, porque a nossa carne cogita essas coisas.
A nossa carne ela é tendenciosa ao emocionalismo, o misticismo. Toma aqui essa caneta ungida. Aí o crente vai e paga R$150 e ele vai achando que está agradando a Deus. Isso está triste com a atitude. Leva aqui um envelope especial para você se casar logo. Que é isso, irmão? Estão brincando com Jesus. Estão brincando com a palavra. Estão cuspindo da aliança com a qual fomos santificados. Estão pisando, ultrajando o Espírito da graça. Estão mercadejando a palavra de Deus. E tem de tudo. Tem sabão, tem sabonete, tem caneta, tem lencinho, tem toalha, tem até sapato. E é caro essas coisas, né? É barato não. Ser religioso custa caro em todos os aspectos. Mas o meu convite é que você não seja um religioso, mas seja assim um filho de Deus verdadeiro, que o adore em espírito e em verdade. Por avareza farão de vós esse negócio com palavras fingidas, mentiras. Eles manipulam, manobram massa, multidões. Assim, meu Deus, olha que obra de Deus linda. Não é obra de Deus, é obra dos homens. Mas cresceu, irmão. Se cresceu é de Deus. Não cresceu, está inchado. Acidente ontem eu fiquei meio inchado. Não é que eu estou mais forte, eu estou inchado. Foi a pancada que eu levei. E assim está o sistema religioso, inchados. Mas você será uma bênção. Será uma bênção para eles. Porque vão fazer a vontade deles. O Espírito arde no coração de vocês. Vocês sabem que eu não estou também generalizando, mas vocês sabem do que eu estou falando. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, meu irmão. Plantou, vai colher. Quem disse que vai passar impune, meu irmão? Vai colher. Jesus é vingador do seu povo. Jesus não vai querer ver sua amada sendo destruída. Ele sustenta a sua igreja. Nós somos a esposa ataviada de Jesus Cristo. Pertencemos a um só marido. Estão tocando. Quando ele diz ungido, ele se refere a eles. Ungido é a igreja de Jesus Cristo. Os filhos de Deus que estão sendo manipulados por esses homens, que se dedicam, se entregam totalmente. E eu achava que era para Deus. Aí eu lembro que minha avó dizia: nem tudo que reluz é ouro, meu filho. Vamos examinar, provar os espíritos se procede de Deus. Oh, meu amado, isso aqui não está em respaldo da palavra, não. Você não pode. Eu não posso? Bom, eu disse: vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Os anjos? E vocês não podem julgar as mínimas coisas entre vocês? Jesus disse: eu não julgo segundo a carne, segundo os homens, eu julgo segundo a justiça. E quando nós olhamos para a justiça de Deus e vemos essas coisas, nós temos que julgar sim. Porque nós não fomos chamados, amados, para viver no erro. Nós fomos chamados para viver na verdade. Olha lá, próximo. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, não é o Espírito do erro. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. Alguns vão se desviar da fé. Se desviar da fé é se desviar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas alguns vão se desviar, se apostatar da fé. E por que eles vão se apostatar da fé? Eles vão se apostatar da fé porque eles vão dar ouvidos a espíritos e a doutrina de demônios. Eu vou chamar aquele irmão porque ele foi escravo da pomba gira há muitos anos e agora ele está liberto. Vem aqui pregar a doutrina de demônios. Assim que eles fazem. Espíritos enganadores. Muitos vão dar ouvido a espíritos enganadores. Você já ouviu um espírito falando com você?
São pessoas que vivem com palavras persuasivas. Paulo disse: cuidado com Emineu e Fileto, porque as palavras dele corroem, comem como um câncer. Quem era Emineu e Fileto? Espíritos enganadores, distorciam a palavra de Deus, abandonaram a verdade. Atos 13 existia um homem chamado Bar Jesus, que quer dizer filho de Jesus, e o texto diz que ele era um mágico e falso profeta. Quando Paulo começou a anunciar Cristo para o seu xará, Sérgio Paulo, o eleito logo se despertou: eu quero ouvir mais. Mas ele começou a interromper, começou a atrapalhar. Paulo, fixando os olhos dele, disse: filho do diabo, você não se cansa de se levantar contra o justo, o reto caminho do Senhor? Eis aí a mão do Senhor sobre a tua vida e ficarás cego. E aquele homem ficou cego. Porque ele não estava se levantando contra Paulo, mas contra uma obra do Espírito de Deus na vida de Paulo, contra a obra de Jesus, porque o mesmo Jesus falou para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Mas Paulo estava perseguindo a pessoa do Nazareno? Não. Paulo estava perseguindo o Cristo que ali já tinha ressuscitado? Não. Paulo estava perseguindo a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E Jesus advertiu ele: dura coisa para ti é recalcitrar, lutar contra os aguilhões. Por que me persegues? Vai colher, irmão Paulo. Agora tu sofrerás por amor ao meu nome. E aquele que perseguia passou agora a ser perseguido. E assim estávamos nós, perseguindo o povo de Deus. Como que eu persegui o povo de Deus? Quando você ensinava uma coisa que não tinha respaldo com Cristo, você estava perseguindo a igreja. Mas agora nós seremos perseguidos, porque nós entendemos que somos justificados pela fé, salvos pela graça, e isso só é estranho no ouvido dos falsos profetas. Porque quando eu digo que com a única oferta você foi aperfeiçoado para sempre e que salvação eterna não se perde, isso pesa para ele, porque eles querem pregar que perde salvação para vocês ficarem ali debaixo das suas manipulações, praticando as suas receitas religiosas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinamentos de demônios. Ai, meu Pai, como nós vemos hoje, principalmente na TV, é aquela ladainha todo o tempo manipulando a mente das pessoas fracas. E eles ficam ali 10, 20, 30 anos expulsando um suposto demônio que nunca sai daquela coisa. Que Jesus fraco é esse que eles pregam? Tem alguma coisa errada. Ah, entendi. É porque eles não pregam Jesus. Doutrinas de demônio. Eles colocam na mente das pessoas aquilo. Técnica de hipnose. Eles hipnotizam o povo de Deus. Inocentes que não conhecem a palavra. Como você mostra isso? Só na Bíblia. É a palavra que vai mostrar. Olha lá. Primeira Timóteo 4, agora o 2. Pela hipocrisia de homens, que falam o quê? Tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência já está cauterizada. Eles falam mentira e já tem como verdade. Eles já creem tanto naquilo que para ele tanto faz se está certo ou se está errado. A consciência dele já está cauterizada pela hipocrisia de homens, os espíritos enganadores e as suas manifestações. Eles têm a mente cauterizada, a consciência cauterizada. Eles fazem e falam aquilo que lhes convém. Eles jogam para ver se cola em alguém. E é claro
para quem fala ao público de determinada... Alguém vai acreditar. E para ele a vantagem é se alguém acreditar. Acreditou? É esse que pega. E aí ele sai catando. Se você recebeu uma dádiva do Senhor, vem aqui dar um testemunho. É porque não chama a multidão toda para dar. São cobrados. E alguns recebem por fé aquilo que Deus libera, mas atribui aos homens. E aí eles dizem: eu sou da igreja tal, eu sou discipulado pelo pastor tal. E Jesus Cristo fica sempre de lado. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos lá. Temos dificuldade para ver. Judas 1, só tem um capítulo, né? Judas 1:4. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo. Eles se introduziram, alguns entraram, permearam o meio. Mas por quê? Porque já estava escrito que isso ia acontecer. Eles estavam destinados a isso. Cabe o Filho de Deus examinar esses espíritos, provar esses espíritos se procedem ou não de Deus. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo. Olha lá. Homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eles já estavam destinados para esse mesmo juízo. Ei, irmão, é o capeta. Homens que já estavam determinados, já estavam separados para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eles anulam a graça de Deus. Eles desprezam a graça de Deus. Eles criticam da graça de Deus. E eles olham para você, para mim, que estamos aprendendo o Evangelho, e dizem assim: que Evangelho barato, que graça é essa que vocês dizem? Que não tem que fazer nada para ser salvo? Mas é o que a palavra diz. Que eu não faço nada para ser salvo. Jesus fez para que nós fôssemos salvos. Porque se eu faço alguma coisa para eu me salvar, a pergunta é: Jesus morreu para quê? Você percebe que não tem lógica? João capítulo 1, versículo 29, disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Era quem? Jesus, não era eu. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: alimpai-vos de todo o fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi por nós. Já foi, não vai ser mais. João disse: o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo disse: já foi sacrificado esse Cordeiro, e já tirou o pecado da humanidade, dos filhos de Deus. Então não tira o pecado. Quem tirou o pecado foi Jesus Cristo. É o que a palavra diz, mas não é o que os homens e os falsos pensam e ensinam. Mas você quer dizer que você não erra? Há casos e casos, nós erramos, nós falhamos, nós cometemos delitos na nossa natureza, da carne. Mas o pecado que eu me refiro é o pecado original, o pecado adâmico, que nos separava de Deus, que tinha que ter derramamento de sangue. Por aquele pecado espiritual, que nos condenava diante do Pai, Jesus Cristo naquela cruz, Colossenses 2,14, Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou na cruz a nossa vitória. Na cruz Ele condenou o pecado. No seu corpo Ele condenou quando Ele morreu por nós. Diante do Pai, você está perfeito no Espírito.
Mas eu erro. Errou, meu irmão, vai colher. E tudo que o homem plantar, isso mesmo se fará. Mas a salvação eterna que ele deu à igreja, a salvação eterna que ele otorgou no Espírito do Filho, ele não tira, ele não se arrepende. Vamos lá. Judas 1,10. Estes, o contexto está falando de homens ímpios, estes, porém, dizem mal do que não sabe. Ai, quando nós pregamos essa palavra, o que cai em cima da gente. Eles falam mal do que eles não sabem. E quando eles ouvem uma mensagem que nós pregamos que o Espírito Santo não está no monte, e os filhos de Deus enganados estão indo para o monte buscar o suposto Espírito, quando a palavra diz que o Espírito habita em vós. Mas eles falam mal do que eles não sabem. Eles não têm conhecimento. E aí ele começa a falar mal para se defender. Estes, porém, dizendo mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Porque eles julgam segundo a carne. Se eu for olhar para você segundo a carne, eu só vou ver imperfeição. Se você olhar para mim segundo a carne, você só vai olhar e ver falha. Mas quando você me olha segundo o Espírito, segundo a obra que foi consumada no Calvário, você pode dizer: olha, o Filho de Deus, é um Filho de Deus, é um abençoado, um salvo pela graça. Paulo disse aos Coríntios que a ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, nesse novo pacto, nessa nova aliança, já não conhecemos deste modo. Não é para conhecer mais Jesus segundo a carne. E os nossos irmãos estão adorando Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, quando ele não é mais de Nazaré, ele morreu e ressuscitou, ele é o Deus de toda a terra. Ele vive e reina para todo o céu. Mas como animais irracionais, eles se corrompem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se parecem o quê? Loucura. E ninguém pode discerni-las, entendê-las. Mas os que são espirituais, eles discernem tudo muito bem. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mano. E você vai dizer: não, irmão, o homem natural é o homem que está vivendo aí no pecado. Paulo estava falando para a igreja, aos Coríntios. E Paulo chamou aquela igreja cheia dos dons de igreja carnal. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: vocês, crentes, são carnais. Está escrito, irmão. Vocês não são espirituais. Porque uns dizem: eu sou de Paulo. A outro grita: não, eu sou de Apolo. Aí outro: não, eu sou de Céu, eu sou de Pedro. Outro... E assim está hoje os crentes carnais. Eu sou a unir. Bom, eu sou do pastor X. Aí se outro irmão chegar e pregar uma palavra, quem é você? Não, eu sou discipulado pelo aquele homem de Deus chamado Joaquim. Ah, é, irmão? Eu sou discipulado pelo Deus vivo, pelo Espírito da verdade. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Chegaram para Paulo: olha, vai ter que circuncidar os gentios. Paulo disse: não, eu não vou agradar vocês. Vai ter que subir monte. Não. Vai ter que pagar o preço. Não. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Mas, cala a boca, Pedro. Você não está andando em conformidade com a verdade do Evangelho. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, se corrompem. Próximo. 13, Judas 1,13. Eles são como quem? Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Só tem aquilo. Repetições. Não muda nada. Meus amados, você só vê esse povo atribulado.
Como é que tá? Eu estou na guerra, varão. Na guerra? E assim, pai, eu estou na luta, vaso. Como? Terra! É céu, meu irmão. Tu és celestial. Porque estás oculto, escondido nele. Colossenses capítulo 3. Se fosses ressuscitado com Cristo, a tua mente agora tem que pensar nas coisas que são do alto e não nas questões da terra. Deixe de pensar em casamento, em casa própria. Eu não estou dizendo que isso você tem que deixar de lado. Eu estou dizendo que o foco com Cristo não é isso. Não mistura as coisas espirituais com as coisas naturais. E o povo lá no tempo de Jesus só entendia tudo ao pé da letra. Aí alguns já partiram aí. Ele pegaram serpentes e escorpiões. Aí tá um homem com a serpente na mão pregando. A serpente picou, matou. João capítulo 6, versículo 63, disse Jesus: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas eles não entendem. São ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, nunca se convertem, nunca mudam. Não são sarados, mas têm títulos, têm templos, mas não tem Deus. Tem religião, e de religião o mundo está assim, meu irmão. Aí fica muitos brigando. Essa religião salva. Não, é aquela que salva. Religião evangélica não salva ninguém. Religião católica não salva ninguém. Não, irmão, se você levantar a mão e for para a igreja evangélica, você é salvo. Você é salvo pela graça de Deus e não pela religião. E é por isso que muitos filhos de Deus desprezam os filhos de Deus que estão lá no catolicismo, que estão até mesmo sem religião, vivendo de qualquer jeito. Tudo no diabo aí. Se não vier para a igreja, não vai ser de Deus. Aí quem disse que é assim, meu irmão? Me diga qual foi a religião que Jesus Cristo fundou. Qual foi a placa denominacional? Isso aqui é coisa de homem, irmão. 4 paredes é coisa de homem. Jesus não habita em templos feitos por mão de homem. Jesus não está no templo fajuto de Salomão que inventaram. Jesus não está nessas catedrais aí que eles constroem com milhões que saem do bolso do povo de Deus. Jesus não está em 4 paredes, Jesus está em você. Isso aqui é apenas um endereço, um espaço físico, onde esta igreja lavada e remida se reúne para adorar. Onde Ele é o cabeça e Senhor absoluto. Mas eles negam essas verdades. Irmão, final de ano aí, meu irmão. Todo mundo vamos romper na casa de papai. Tu vai morrer. Porque se tu vai romper na casa de papai, então tu vai partir. Porque papai mora no céu. Ele está em você pelo Espírito, mas ele tem a sua habitação. Então vamos romper na casa de Deus. Que casa de Deus? Você é a casa de Deus. Quantas vezes eu sofri? Querendo levar minha família, minha filhinha para conhecer os meus parentes. E o líder disse: não, final de ano tem que romper tudo na casa de Deus. Porque se não tiver na casa de Deus, fala, né, meu pai? Até que um dia o Espírito Santo me mostrou: que casa de Deus? Sou eu. E que é interessante, a igreja está reunida, mas isso não qualifica se eu sou casa de Deus ou não, ou se aquele lugar é casa de Deus ou não. Porque Deus não habita em tijolos, em blocos. E o povo gosta de dizer: toma esse ungido, porque a unção de Deus está aqui. Não dá. Mas Paulo, ele dava os aventais. Então Paulo não dava nada. As pessoas que tomavam de Paulo e a unção que havia sobre Paulo, Paulo não vendia lenço, Paulo não vendia lençol, Paulo não vendia franja, não fazia nada disso. Era o ministério de Paulo, o ministério apostólico, o ministério que era carregado de sinais. Os milagres aconteciam, o Espírito testificava para que todos de fato entendessem a graça de Deus que havia sobre a vida de Paulo. As pessoas estão sendo manipuladas hoje por coisas, por sinais. E quem disse que nós excluímos essas coisas? Quem disse que eu não já vivenciei isso aqui? Quem disse que eu não já vi cura? Quem disse que nós não oramos e Jesus restaurou? Quem disse? Mas isso não é doutrina para a igreja. A doutrina é o Evangelho do Cristo ressuscitado. As minhas experiências não podem falar mais alto do que a palavra. Existe um poder de Deus que habita em você.
E pela fé você toma posse daquilo que o Eterno já decretou naquela cruz para a tua vida. Não tente manipular, não tente cobrar Deus, não tente colocar Deus na parede, não tente comprar, porque Deus não se vende. Está com a igreja, irmão? Eu falei, não, estou com o ministério, a igreja de Cristo, não é minha. Está trabalhando, irmão? Estou. Mas a gente lhe banca. Quer quanto? Não, irmão, não sou assalariado, não. Eu só prego o evangelho. Se entrar oferta, a gente se mantém, ajuda aí. Se não entrar, enfim, a gente vai para outro lugar menor e se vira aí. Mas eu vou dar notícia para vocês. A gente vai estar saindo daqui para um lugar muito maior. Porque está vindo uma multidão aí que o Espírito está trazendo. Vocês estão entendendo? Está vindo uma multidão que o Espírito está trazendo. Não é porque eu estou chamando, é o Espírito que está traindo para a verdade. Não, meu irmão, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Ondas impetuosas no mar, que escumam as mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Vive em trevas, não enxergam nada. Jesus é luz, mas os tais andam em trevas, não tem conhecimento de Deus. E eles dão o que eles têm. Porque você não pode dar o que você não tem, você vai dar o que você tem. Próximo. 16, Judas 1,16. Estes, está falando de homens, espíritos enganadores, falsos profetas. Estes são murmuradores. Murmuradores, queixosos da sorte. Ah, Senhor, eu sou teu servo. Porque eu sofri aquele acidente ontem, Senhor. Eu não mereço isso, Senhor, está aqui mancando hoje. Queixosos da sorte. Olha para a vida de Jó. Ele vai se converter ao Senhor. Queixosos da sorte, irmão. Reclamam de tudo. Nada está bom. Isso é um perigo, irmão. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não presta. Aí se decepciona com Cristo, porque com Cristo é do jeito dele. Segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de quê? Do interesse. Vocês nunca vão ver isso da nossa parte aqui como pessoas que estamos à frente do ministério, admirando pessoas por interesse, longe de nós. Mas isso aí acontece muito lá fora. Quem é que dizima mais aqui? É o irmão Joaquim lá no fundo? É ele. Chame logo para aqui, dê logo o título de pastor para ele, prenda logo ele no ministério, porque pelo menos o dízimo dele está seguro. Aqui nem dízimo tem. Não, quem é que tem carro? Eu já vi isso, eu estou falando de coisa que eu já vi no sistema, e eu acho que vocês também já viram. Eu estou desconfiado que vocês também já contemplaram. O irmão chegou com um carrinho simples, mas depois chegou um carrão melhor. Eu vi isso. Eu te amo em Cristo. Mentira, amor fingido. Quer ver uma coisa? Ô, meus amados, não vai dar para continuar aqui. Eu estou indo para outro lugar seguir a Cristo. Ei, maldito! Sai debaixo da mesa! Passa na rua com você. Aí a graça nos ensina a perdoar e amar essas pessoas. Discordar. Por quê? São murmuradores, queixosos da sorte, amando as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas um dia, mano, o Espírito Santo abriu os nossos olhos, e assim está fazendo com muitos aí fora, que a pior coisa é você se sentir usado pelas pessoas, pisado, maltratados. Por isso que Jesus disse: vinde a mim,
Ah, Jesus estava falando para o pecador, irmão. Jesus estava falando pelo seu povo, que estava sendo esmagado pela religiosidade, por Caifás, pela lei, pelos sacerdotes da época, pelo jugo que os fariseus colocavam e nem com o dedinho moviam. Aí chegam hoje a liderança: mulher de Deus, vamos para o monte buscar poder, sexta-feira, forte. Aí a esposa chega: pastor, mas o meu marido não é crente. E aí fica difícil para mim, né, pastor? 3 horas da manhã buscando poder, o meu marido em casa que não é crente, amanhã vai dar porrada. Se der porrada, minha irmã, joga o óleo na cama e sal grosso, que é demônio. É o diabo se levantando porque tu está sendo fiel. Fiel ao quê? Ao pastor. E a Deus? Nada disso. Não é isso? Vigília forte. As pessoas lá nas suas famílias em casa se dedicam a esse sistema opressor. Eles colocam um jugo pesado que nem eles mesmos conseguem mover. E depois sai te enchendo de ego. Tu és um abençoado, tu és de Deus. Você paga o preço. Ele não paga o preço, você paga. Pagou quanto? Aí o fariseu chegou lá e disse: eu sou fiel dizimista, aleluia, jejum 3 vezes por semana. Eu não sou como esse miserável publicano que não ora, que não jejua, que não dá dízimo. Aí Jesus disse: quem desceu justificado? Quem foi? O pobre publicano. As orações dele simples: Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o céu, sou falho e dependo da tua graça. Jesus olhou para ele. E o arrogante religioso? Chega com o toque, eles andam assim, ó. Vai pro Senhor, faz. Já pega na mão olhando de lado. Não olha no olho, não. Esses são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. São interesseiros. Próximo. Tito 1:11, aí Paulo diz, olha lá: aos quais convém tapar a boca. A ordem de Paulo é: tape a boca desses contraditores que nós estudamos ali. Tape a boca desses falsos profetas. Tape a boca desses espíritos enganadores. E como é que eu vou tapar a boca desses homens? É colocando uma mordaça literalmente? Não. É brigando com eles, saindo no tapa? Não. É tapando a boca com a verdade de Deus, que é digna de toda aceitação. Aleluia. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por quê? Torpe ganância. Paulo disse: tape a boca dele. Fecha a boca desses homens mentirosos. Eles precisam calar. E só nós, com a palavra da verdade, podemos calar esse sistema mentiroso, onde os nossos irmãos, filhos de Deus, estão sofrendo lá dentro em Galiléia. E eles gostam de montar, escravizar. Aconteceu no tempo de Jesus. Aí Jesus disse: vinde a mim, vós, que estáis cansados do jugo dos homens, oprimidos e sobrecarregados, que o pastor Elcio vai te aliviar. Jesus disse: eu vos aliviarei. Aprendei do missionário. Não, aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. Aí sim, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Eu me alegro quando eu olho para alguns irmãos e eu sei, amado, que tem um fardo, tinha um fardo na tua vida, que o Espírito tirou e você hoje está alegre. Que a religião, aquelas imposições dos homens não podem mais te manipular, porque hoje você serve ao Senhor Jesus Cristo por amor e gratidão e não por imposição religiosa ou mandamento de homens.
Eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão achar descanso para as vossas almas. Disse Jesus para o povo que estava sendo escravizado pelo sistema judaico da época. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Eles vão. Posso trazer uma palavra de Deus para a tua vida? Eles invadem a casa. E muitos gostam de aposentadas. Ou aposentados. Só é sacrificar, minha amada, o teu salário, o teu 13º. Conheço o caso, nós conhecemos, né? Cadê a irmã já que sumiu? Deixa eu ver. Cobranças. Ia na porta para cobrar. O que fazer? Vou bater na sua porta atrás de dinheiro? No dia que eu for bater na tua porta atrás de dinheiro para a igreja, me expulse de lá, me dê como anátema, como maldita. Porque o evangelho não é para ser vendido. O evangelho não é para ser dividido. O evangelho é para ser compartilhado. Melhor coisa é dar do que receber, disse Jesus. Nossa. Efésios 4,14. Estamos encerrando. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano do diabo, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Toda essa orientação nesta manhã para o teu espírito é para que você não seja mais levado como meninos inconstantes, em redor por todo o vento de doutrina. Não falaram que eu vou atrás. Não, agora é lá, eu vou. Não, lá é melhor, eu vou. Não é. Ficam atirando para todo lado. Aí tem gente que nasceu no chamado berço evangélico, rodou tanto que morreu ateu. Por quê? Foram levados como meninos inconstantes por todo o vento de doutrina. Nunca, 30, 40 anos dentro de igreja, nunca conheceu Jesus Cristo. Porque conhecer Jesus Cristo não é falar, pronunciar o seu nome, é conhecer a sua palavra, o pacto da aliança, a qual é superior de melhores promessas. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo disse aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14, ele disse: pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda estão precisando de leitinho. O alimento sólido é para aqueles que têm a mente exercitada pela palavra. Exercite o conhecimento pela palavra. Jesus disse lá no livro de Mateus, no livro histórico: errais. Ele disse que errava, não acertava. Errais não conhecendo as Escrituras e nela o poder de Deus. Eles estavam errando porque não conhecia. Mas temia Deus. Romanos capítulo 10, Paulo disse: tem zelo de Deus sem entendimento. Porque quando eu te levo a acreditar, vou pegar pesado agora, viu? Quando eu te levo a acreditar que um pedaço de pão partido na padaria é o corpo de Cristo, eu estou levando você a idolatrar um pedaço de pão e não permitindo que você entenda que corpo de Cristo, segundo a Bíblia, não é um pedaço de pão da padaria, mas é a igreja do Senhor, a qual Ele é o cabeça. Que aquilo era uma simbologia. Jesus estava cumprindo a lei e como Ele ainda não tinha morrido, Ele partiu o pão, simbolizando que o seu corpo ia ser entregue na cruz do Calvário. Não, como você come um pedaço de pão, toma um copinho de suco de uva, aleluia, que isso é o sangue de Jesus. Aonde que está escrito? Você nunca leu, já tem Páscoa dos judeus, e não era nem suco, era vinho. E o pão era sem fermento. E cadê o cordeiro assado que não tem? É porque parece que Jesus só tinha pão lá e suco, ou vinho. Aquilo era um banquete, tradição judaica.
Detalhe, nós não fomos chamados para participar. É só ler a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 43. Deus deu uma ordem. Os gentios não judeus não podem participar da Páscoa. Estão judaizando a igreja de Cristo hoje. Porque quando eu levo a você da dízimo, que era para os judeus, eu estou dizendo que você é um judeu. E a Bíblia chama de você que é falso judeu. Os homens hoje colocam a mitra na cabeça, colocam aquelas vestes sacerdotais, e eles imitam o sacerdócio levítico. Quando a palavra do Senhor diz que nós não estamos mais vivendo o sacerdócio na terra, o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo, nosso Senhor. Homens enganadores, falsos profetas. Uma característica forte dos falsos profetas aí. Alguns é porque aprenderam assim, são pessoas do bem, pessoas de Deus, mas infelizmente aprenderam errado. Eu não estou generalizando, porque muita gente boa, bem intencionada aí. Como eu tenho amigos que vão me acompanhar aqui, pastores aí, de igrejas aí. São bem intencionados, mas infelizmente aprenderam errado. E aí manda os filhos de Deus sacrificar no altar. O altar ficava lá no templo. Altar era lugar de matança, sacrifício. Eu não posso chamar você para sacrificar nada aqui, porque isso aqui não é altar. Cristo é o nosso altar, está em nós. E Ele já foi sacrificado. Não há nada que você possa fazer para mudar o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Basta você crer. Porque o justo viverá das obras de fé. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos lá. Atos 20, 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. Paulo estava dando recomendação aqui aos Efésios. Ele estava partindo e disse: olha, tomem cuidado. No versículo 20 a seguir, Paulo disse: nada do que é útil seja, eu deixei de anunciar para vocês. Eu anunciei todo o conselho de Deus. Eu direcionei vocês ao Senhor. Eu estou livre do sangue de vocês. Eu cumpri o meu ministério. Atos 20, 24, Paulo disse que cumpria a carreira que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da Graça. Ele disse: eu estou isento do sangue de vocês. Eu não me sinto culpado, eu ensinei. E assim eu falo nesta manhã que o que Deus está nos dando para a igreja, eu estou ensinando. Eu estou em paz com Deus. Porque eu sei isso. Eu sei isto. Que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão. Olha, eu disse: tome cuidado, porque eu tenho certeza, eu sei disso. Depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos cruéis, vorazes. É por isso que você vê hoje aí alguns lugares que há 20 anos atrás tinha uma mensagem até saudável. Hoje é imundícia total. Porque aquele que começou aquela obra até tinha uma boa intenção, depois morreu. Aí veio o genro, veio o filho, que é empresa de família, né? Aí veio a filha, assumiu, começou a corromper tudo, começou a manipular o povo de Deus, começou a enganar. Antigamente, quando você via aquele senhorzinho, cabelinho branco, principalmente no interior, você vê muito isso. Ah, ele é pastor da igreja tal, você tem o maior respeito. Como os padres. Hoje em dia nós vemos aí um monte de jovens cheios de arrogância, cheios de mentira, fabricados em fundo de congregação, que compram um anel de teologia pela internet, paga R$300, recebe um diploma, e eu sou ungido, eu sei o quê? E o povo vai caindo nisso. Aí, ó, Paulo falando: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo se levantarão, não é que Deus vai levantar, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a prova de Jesus. Pois sim. Paulo diz: olha, dentre vocês mesmo. Ou seja,
dentre aqueles que Paulo estava ensinando a verdade, Paulo disse: alguns vão se corromper aí, viu? E eles vão falar coisas perversas para atrair os discípulos após si. Porque o interesse deles é serem, terem e não levarem o povo a uma mente em Cristo Jesus. O interesse deles, amado, é meta. O irmão bateu meta na congregação que eu coloquei o irmão para presidir? Não, então irmão, vá para outro lugar e eu coloco outro, que eu quero outro para bater meta. Esse deu certo aqui? Não, ano passado nós arrecadamos X. Não quero nem saber se os filhos de Deus estão sofrendo. Não quero nem saber se tem um filho de Deus passando fome no nosso meio. Não quero nem saber se tem um filho de Deus precisando de um botijão de gás. Não quero nem saber se o filho de Deus está precisando de uma caixa de medicamento. Mas o cofre dos dízimos está assim, recheado. Cofre não, até carro forte. Conta bancária. Mas está batendo meta? Não, não está, então não serve. É isso que eles fazem. Mas eu estou com isso na minha mente, como Deus tem ministrado. Nós estamos aqui parecendo aquela caverna de Adulão, onde Davi estava ali e recebia aquelas pessoas amarguradas de espírito, tristes, depressivos, cansados de sofrer aí fora. E ele edificou ali um grande exército para a glória de Deus. E esse é o exército que Jesus está levantando para viver para Ele. E que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Romanos 16, 17 e 18. Olha lá. Só vou ler, irmão. Só vou ler, olha. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Paulo disse para notar, presta atenção, quem são esses que estão promovendo dissensões e escândalo? Não é contra a palavra do pastor, é contra a doutrina. E doutrina aqui, meu amado, é a sã doutrina, não é usos e costumes. Ô irmão, mas eu não já proibi que não pode vir aqui de calça, tem que ser de saia. Isso é uso de costume, não é doutrina. Paulo está dizendo que é para notar aqueles que se levantam, promovem dissensões e escândalo contra a doutrina. A doutrina é Cristo, o Evangelho. Paulo disse para notar esse, presta atenção. Desviai-vos dele, não fique perto deles. Vai voltar escrito? Não, mas... Próximo, 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu... Tudo para si. Venha a mim o reino meu. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações. Simples é quem não tem conhecimento. Os neófitos. Os neófitos que não têm maturidade, que não têm esclarecimento acerca da palavra do Pai, estão sendo manipulados. E são bem intencionados. Pagam preço, sofrem, achando que está agradando a Deus, mas na verdade estão servindo aos homens. Próximo. 2 Timóteo 3, 6 e 7. Porque deste número, olha todo o contexto que nós estudamos. Homens, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Eles são pregadores, eles são mensageiros para aquelas pessoas que amontoam para si mesmo o mestre, segundo as suas próprias concupiscências. Tem gente que não tem interesse de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está com interesse de ouvir o que o coração dele enganoso deseja. E aí, irmão, nós dizemos logo que na palavra da graça é assim, ó, se você está pensando algo e aquilo que você quer está enraizado no teu coração, nem venhamos consultar em relação ao que a palavra diz, porque o que a palavra diz nós vamos falar e aí nós vamos te decepcionar. Agora, se você quiser seguir como a palavra diz, está escrito,
nós cremos. Porque Paulo já dizia que muitos irão se desviar da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores. Eles queriam ouvir os desejos dos seus próprios corações, satisfazer as suas próprias vontades. E esses daí, porque desses números são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres dessas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Próximo. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, que contradição é essa aqui? Aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Paulo chegou lá na Grécia e ele encontrou um povo místico, que o povo se ocupava com as últimas notícias que chegavam naquele lugar. Só se ocupava com isso. Então, que palavra é essa? Que doutrina é essa? Aí Paulo chegou lá e encontrou vários altares e tinha lá um Deus desconhecido. Paulo ali anunciou Cristo. E Paulo percebeu que em tudo aquele povo era muito religioso. Acreditava em tudo, irmão. Aí, aprendem tudo, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade. Aprende a doutrina da X, da Y, mas nunca aprendem a verdade. Porque no dia que aprender a verdade, vão ser libertos. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Próximo. Gálatas 3:1. Maravilha-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Pessoas que estavam transtornando o evangelho de Cristo. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento de Cristo. Paulo disse, não é outro evangelho, mas algumas pessoas que estão inquietando vocês. Quando começa a ver você firme, com propósito, na palavra, começa a inquietar. Como assim? Próximo. Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, nécios loucos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo está perguntando aos Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram bem, vocês foram chamados na graça, foi das costas, vieram alguns aí inquietando vocês e pregando um outro evangelho, o qual não é outro. E ele chega de novo, quem inquietou vocês? Por que vocês decaíram da graça? Por que vocês decaíram da fé? Por que vocês decaíram de Cristo? No mesmo contexto aí, Paulo vai dizer, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Mas eles queriam retroceder e praticar obras da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 19. O apóstolo diz, de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Próximo. Quem enfeitiçou vocês? 2 Coríntios 11:4. Olha o que Paulo recomenda à igreja, olha. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. O que tem filho de Deus sofrendo? Porque não estão submetidos a esta palavra que Deus enviou Paulo a pregar. Aí Paulo diz, olha, se forem pregar para vocês outro Jesus que nós não temos pregado, o que seria pregar outro Jesus que nós não temos pregado? Eu vou assumir essa responsabilidade. Se vocês receberem aí outro Jesus que nós aqui não temos recebido, vocês vão sofrer. Agora eu vou ter que explicar. Qual seria outro Jesus? A nossa Bíblia, a palavra que nós temos em mão, qualquer igreja evangélica tem, a palavra de Deus diz, em Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz que o nosso velho homem
os nossos pecados foram crucificados com Cristo. O outro Jesus que o sistema religioso prega, diz que o pecado do homem ficou aonde? Com razão você vai sofrer. Porque o pecado não ficou nas águas do batismo. A Bíblia diz, é a Bíblia, a palavra que diz. Vou repetir. Romanos capítulo 6, pode anotar. Romanos capítulo 6, versículo 6. Diz que os nossos pecados ficaram com Cristo na cruz. Mas a religião prega outro Jesus. E o Jesus que eles pregam, diz que os nossos pecados ficaram na água do batismo. A Bíblia não fala isso. Isso é pregar outro Jesus. A palavra de Deus diz, o Evangelho de Jesus Cristo diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, que vocês são o santuário do Espírito de Deus? Isso é o que o Evangelho diz. O outro Jesus que eles pregam, eles fazem a campanha da busca do Espírito Santo. Como se o Espírito estivesse vagando em algum lugar. Eu chego neste lugar aqui, porque aqui é um lugar místico, e aí eu começo a colar a mão na cabeça dos irmãos e invocar a presença desse Espírito. E de repente você vai embolar a língua. E esse será o sinal evidente que você está sendo batizado no Espírito. Isso é o que o outro Jesus que eles anunciam. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus habita em vós. O Evangelho diz, a palavra de Deus diz, que quando Jesus morreu naquela cruz, com a única oferta, ele aperfeiçoou o seu povo. Outro Jesus que eles pregam, você tem que pagar um preço para ser aperfeiçoado. Faça isso. 3 dias de jejum, irmão santo, não deu, né? Então vamos ter que fazer 21 aí no vaso, está fraco. Jejum de Daniel, já está dizendo de Daniel, não é nosso, é de Daniel. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, com razão sofrereis. Ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O que é receber outro Espírito? Receber outro Espírito enganador. Outra doutrina estranha. Outro vento de doutrina que não seja o Espírito da graça do Pai. Receber outro Evangelho que não evidencia Cristo Jesus ressuscitado. Se você recebe um outro Evangelho, se você recebe um outro Espírito, se você recebe um outro Jesus que não está em linha com aquilo que Paulo pregou, Paulo disse anátema, maldito. Com razão, vocês vão sofrer. Mas aí, Paulo, isso vai acontecer? Claro, encerramos. 1 Coríntios 11, 19. Encerramos aqui. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então vai haver heresia? Sim, sempre haverá heresia. Mas no meio da heresia, Deus vai manifestar. Os verdadeiros, os sinceros vão ser manifestos. Amém, meus amados? Graça e paz, até a próxima reunião. Que o Espírito Santo continue te edificando, te fortalecendo em toda graça e conhecimento. Amém?